Por que é que não deu conhecimento aos moçambicanos com antecedência que iria ao encontro com Sua Excelência o Presidente da República? Há um pormenor que é preciso anotar, que este encontro não decorreu na presidência, mas sim no Centro Joaquim Chissano, Centro de Conferências Joaquim Chissano. Isto diz alguma coisa, não é por acaso. E, na verdade, se Venâncio tivesse feito um pré-anúncio, eu acredito que ninguém havia de travar a juventude para não se fazer ao Centro de Conferências. Porque há este estereótipo de que a Frelimo é traidora. Já fez vários acordos com a Renam, com a Força da Cama, agora com o Suf Momad, e ela mesmo tem estado a desrespeitar. E por essa razão, os jovens massivamente estariam naquele lugar e podiam importunar o processo. E é por isso que a hora escolhida, o lugar escolhido e também o secretismo, considero que foi uma escolha talvez acertada. Para evitar essas situações. Exatamente. Agora, há uma parte que Venâncio refere-se, acho que aqui não passou, é no final, de que o povo tem direito à autodefesa. Significa que Venâncio Mondlane ainda reserva-lhe alguma desconfiança de aqueles agentes mal intencionados da UIR e alguns que tiram proveito, tiram ganhos com essas execuções sumárias, possam continuar nas noites, ir para as casas daqueles que são os seguidores de Venâncio, daqueles que são os manifestantes, para poderem sequestrá-los, prendê-los ou mesmo executá-los. Estaria a dizer, Mondlane, que há pessoas que não necessariamente não recebem ordens superiores, mas agem por conta própria para cometer esses desmandos. Não posso dizer por conta própria. Há alguém superior, mas não o mais alto, não é? Que tem interesses em que a situação continue assim. E por essa razão, ele apela que as populações se previnam, tenham apitos, e quando acontecer que a sua casa seja assaltada, mal que as pessoas façam no quintal, deve pegar no telefone, avisar um vizinho, apitar, que é para os vizinhos saírem e tentarem acudir. Isto é muito importante, muitíssimo importante, porque o direito à autodefesa é um direito constitucional. E o que se sabe é que as buscas e capturas legais, a quem quer que seja, devem acontecer das 8 às 18 horas, quando é no domicílio. Agora, quando for na rua, num outro lugar qualquer, a polícia trabalha 24/24. Mas entrar na casa de alguém identificado, ao seu domicílio, fora deste intervalo, é ilegal. E é por isso que Venâncio Mondlane tem exatamente o cuidado de sublinhar isto. O direito à autodefesa é constitucional. Agora, eu penso que ele frisa que houve consenso em tudo aquilo que ele apresentou como pontos de referência a 100%. Significa que houve uma concórdia entre os dois líderes. E esta concórdia deve ser respeitada escrupulosamente, tintim por tintim. Agora, o que me preocupa a mim, neste momento, é ouvir dizer de que já foram feitas comissões de trabalho para poder-se fazer alguma coisa em relação ao indulto geral que Venâncio Mondlane pediu. Há um trabalho que deve ser feito para o indulto geral. E isso me deixa muito preocupado. Por quê? Porque há muita gente inocente que está na cadeia a mofar, permitam o termo, não é? A sofrer injustamente. E se formos visitar o princípio fundamental da justiça,
diz que é preferível, não é, libertar um criminoso do que prender um inocente. E há muitos inocentes, estão mais de 6 meses na cadeia, indevidamente. Então, quando fala-se de caso a caso, para mim, há alguém que já disse, não, porque dentro da cadeia tem pessoas criminosas que cometeram outros crimes. E eu acho que a pessoa, ao entrar na cadeia, há um registro que se faz, um registro rigoroso. Se a polícia não fez seu trabalho com devido esmero, com a devida minúcia, cometeu o erro de meter as pessoas sem registro, sem nenhum processo, não pode isto afetar a liberdade. No mesmo dia em que o presidente da República anunciou o indulto, no mesmo dia as pessoas já estavam fora. Aliás, até eles próprios tinham se manifestado, a dizer que não queriam sair, por ali assim. Então houve alguma ameaça indireta de que se aparecer a população invadir aqui a cadeia do Língamo e vos matar, não nos deem culpa. E eles perceberam que esse aviso podia estar carregado, não é, de uma certa ironia. Não era a população, mas podiam mandar outras pessoas para poderem fazer isso, esse trabalho. E acabaram saindo por causa disso. Então, eu acho que neste indulto que deu o presidente Chapo aos manifestantes, não é? Sublinhe-se, já devia ter sido executado o indulto. As pessoas já deviam estar a sair da cadeia. Já deviam ter saído da cadeia. Essas comissões são manobras dilatórias. No meu entender, são manobras dilatórias porque a polícia fez um trabalho péssimo. E além disso, há que também tentar escamotear o problema das pessoas que foram levadas nas suas casas, foram sequestradas e foram executadas. Como é que vai se justificar isto? E é por isso que eu continuo a dizer, Venâncio devia ter pressionado muito nas questões de tempo, não é? Devia ter dito, até o dia X, todas as pessoas foram presas indevidamente, não é? Por causa das manifestações, devem estar fora. Em termos de decisões, porque quem sempre decidiu na Assembleia da República foi a Frelimo, e as orientações que os deputados levam provêm lá da cúpula da Frelimo. Eles estão lá não para representar exatamente o povo em si, mas sim para defender o seu pão. É bom que diga isso, para defender o seu pão. Porque alguém que, por exemplo, sendo membro de um partido, vai apresentar uma ideia diferente, o que pode vir a acontecer é essa pessoa criar-se condições para perder o seu mandato. Ou então ser afastado, não é? Já vimos isso com o Gilberto Mendes numa certa ocasião, quando era deputado. Então, acho que não haverá muitas mudanças. Agora, a Assembleia da República tem que se pôr a pau. Tem que se pôr a pau porque os ventos da mudança já chegaram a Moçambique. E acho que mesmo eles perceberam isto. Quaisquer decisões que forem tomadas e não forem aceitas por parte do povo, vai dar aso a manifestações. Justino Mondlane. Ali, o concurso para preencher as vagaturas nas listas não é tão transparente como a gente pode pensar. As pessoas são indicadas a dedo. E essas pessoas sabem qual é o seu papel. Na maioria são delfins. Estão ali para defender algum ideário, algum grupo na Assembleia da República. E é por isso que eu estava a chamar a atenção. É preciso que os deputados saibam de que hoje este Moçambique é diferente de ontem. As pessoas estão devidamente esclarecidas, as pessoas estão a vigiar e qualquer decisão que tomarem fora daquilo que há de ser o âmbito legal das decisões da Assembleia da República, o povo vai manifestar-se. Aliás, é preciso também recordar que há um prato quente que está ali à espera. A CADE submeteu uma reclamação junto ao Tribunal Administrativo de Moçambique,
que parece estar a ficar em banho-maria. Mas esse assunto é um assunto muito sério, porque vai mexer com o país, com a região e também com o continente. Por quê? Porque a CAD foi chumbada ilegalmente. Há provas que mostram que a CAD foi chumbada ilegalmente. Já há pronunciamentos de alguns tribunais da diáspora internacionais, dos recursos, dos direitos humanos, alguns pronunciamentos. E nós estamos à espera aqui dentro para saber qual será a ação e a atitude do Tribunal Administrativo em relação à queixa que nós fizemos. E certamente cada vez mexidas. Não me admira nada aqui um dia aparecer a decisão de haver eleições intercalares. Pode acontecer isso. Então, para que isso não aconteça, é preciso que esta Assembleia da República trabalhe com muita atenção e muita observação da lei. Porque, se não acontecer isto e haver manifestações, vai dar aso para que a reclamação da CAD seja o mais urgente possível puxada e talvez possa se dar andamento por pressão exterior. Isto é uma minoria, não é? Por mais que tome alguma decisão, se não haver anuência, como é habitual por parte dos deputados da Frelimo, então não se vai chegar a sítio algum. E é por isso que eu estou aqui a chamar a atenção. É preciso que a bancada parlamentar da Frelimo comece a adotar um outro sistema de trabalho, uma outra estratégia de trabalho, de modo a dar lugar que algumas ideias vindas da oposição, que são ideias do povo, tenham espaço para poderem ser dado andamento. Então, estaria a dizer que nesta legislatura praticamente a oposição não existe no Parlamento. A oposição existe, mas porque a Frelimo tem a maioria absoluta, ela geralmente é ela que toma as decisões. Então, aquilo que vem da oposição geralmente não encontra espaço, não é? Não é aceite, não é dado valor. Mas desta vez não podem olhar a oposição como aquele grupo de políticos que vêm dos partidos. É preciso saber de que grande parte, grande franja da população está atenta. E é uma população esclarecida. Esses jovens que estão aí a reclamar vão estar de olho. Então, qualquer lapso, entre aspas, do Partido Frelimo, na condução de qualquer assunto relacionado com o Parlamento, pode vir a trazer muitos problemas. Mondlane está a dizer que, na realidade política atual, temos o Legislativo a fiscalizar o Executivo, mas também temos o povo a fiscalizar o Legislativo e o Executivo. Evidentemente, é o que vai acontecer. O povo está de olho. O povo é a quinta bancada parlamentar. Exatamente. Exatamente. Este povo vai estar por cima da Assembleia da República. E qualquer trapaça que ali acontecer, o povo estará na rua para manifestar-se. Muito obrigado. Mondlane, estamos em face a esse diálogo político. Fala-se do cessar da violência de todos os intervenientes deste processo que está a minar aquilo que é o desenvolvimento do país. O Presidente da República e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane chegaram a estes consensos. Olhando para aquilo que é a nossa realidade, falava de grupos que podem tentar desestabilizar este processo todo. Tem expectativas de que esses consensos, esse fim da violência, poderá cessar. Lembro-me dos tempos em que tínhamos Afonso de Acama como opositor. Ele era um interlocutor válido. Sempre que havia uma situação de distúrbios, uma palavra dele bastava para que tudo parasse. Teríamos a mesma realidade agora, olhando para os grupos difusos que estiveram envolvidos ou estão envolvidos neste movimento de manifestação. Há pessoas que são oportunistas, principalmente as que foram protagonizando essa situação de violência, barricadas, e estamos a falar de portagens ilegais,
estamos a falar de pessoas que vandalizaram o comércio, estaríamos a dizer que é possível que isso cesse imediatamente, conforme as duas lideranças acordaram? Bom, eu não sou muito apologista que vai cessar imediatamente. Vai precisar de uma mão dura por parte do chefe do Estado, presidente Daniel Francisco Chapo. Ele tem que se impor, porque, conforme eu dizia, há lá por detrás uma gama de pessoas interessadas em que a desorganização do Estado continue para poderem tirar partido disso. Mas também é preciso sublinhar que Venâncio goza de um carisma igual ou talvez superior a de Afonso da Cama. Por quê? Porque hoje o tipo de população, o tipo de povo que nós temos é um povo bastante instruído. E a maioria dos jovens formados, sem emprego, sem esperança, que estão a seguir Venâncio, estão atrás de Venâncio. Então, esses jovens vão sempre dar um apoio porque precisam, não é, de lutar para que as coisas no país mudem. E certamente que o esforço será maior. E por isso eu digo, a implementação deste desiderato traçado pelos dois líderes pode ter lugar sim, mas é preciso combater severamente qualquer intenção de alguém por detrás tentar atrapalhar esse processo. Venâncio Mondlane é uma pessoa que, quando dá a palavra, o povo cumpre, não é? Quando dá ordens, o povo cumpre. Nós observamos isso. Então, Daniel Chapo, será que os seus seguidores, os seus subalternos, estão em condições de segui-lo? Eu não sei, não tenho a certeza. Porque há atrás destes alguém que está interessado em que esta situação continue. Obrigado. Mondlane falou da mão dura de Daniel Chapo para controlar a situação. A questão que não quero calar é esta. Numa situação em que temos as autoridades policiais, por exemplo, que estão praticamente divorciadas do povo, em situação de desmandos por parte de alguns cidadãos, como é que resolvemos isto? Hoje, a polícia para atuar é um problema sério, porque há uma certa desconfiança. Hoje não se percebe se a polícia está a fazer justiça, está a agir dentro da lei, ou se a polícia está a agredir. E também, esses grupos, diga-se a boa da verdade, em algum momento aproveitam-se dessa situação para desacreditar a própria polícia, mesmo quando está dentro da razão. Qual é o caminho certo para podermos trazer uma solução para estes problemas? Bom, no que refere à polícia, é muito simples. Eu acredito que o comandante-geral tem autoridade, o ministro do Interior também tem autoridade, portanto, é preciso que o presidente da República vá por cima destas duas entidades, portanto, o ministro do Interior e o comandante-geral da polícia, para que deem ordens para que não aconteça buscas e capturas fora do período normal, do expediente, exatamente. Portanto, das 8 até as 18. Esse é o primeiro passo. Depois, é preciso que se cumpra legalmente e escrupulosamente o que está estatuído na lei. A pessoa cometeu algum crime, deve ser notificada. Primeira vez, segunda vez, a terceira vez vai-se buscar essa pessoa. Qual é o critério? É preciso que a autoridade trabalhe com a comunidade. A terceira notificação... Porque há muita desinformação. Exatamente, porque as notificações geralmente são entregues a quem? Ao chefe do quarteirão. E o chefe do quarteirão vai falar com a família. Que nós estamos aqui, temos essa notificação para o fulano tal. Deve-se apresentar na esquadra ou na procuradoria, onde quer que seja, foi chamado. Estamos a dizer que a partir Se não aparecer, então esta pessoa, a terceira notificação, ali há de vir buscá-lo. Então não digam que o Estado está a agir mal. Certo. Mondlane, estamos a dizer que os chefes do quarteirão que deixaram de atuar por meio de serviços voltam aos seus postos. Não deixaram de atuar. Eu estava a contar aqui semana passada que teve um caso em que perdi o meu telefone. Foi claro. Exato. Os chefes do quarteirão que deixaram de atuar por causa de serviço. Há um grupo de chefes de quarteirão que já não atuam.
Lógico. Mas o que é que disse o nosso presidente? O presidente Venâncio, entre aspas. Que era preciso que houvesse eleições, novas eleições nos bairros. Que é para colocar pessoas imparciais nestes lugares. Porque os chefes de quarteirões, os secretários dos bairros que nós tínhamos no passado, eram indivíduos que foram indicados a dedo. Nem foram eleitas. Foram indicados a dedo. Você fica naquele lugar e ponto final. Agora, se é preciso pôr o país nos seus devidos caris, tem que se aceitar que as estruturas de base devem ser eleitas pelo próprio povo. As populações têm que intervir na eleição dos chefes dos quarteirões, nos chefes das 10 casas, mesmo nos secretários dos bairros, por ali em diante. Há essa necessidade. Democracia é assim mesmo. Se nós queremos ter um país sério, democrático, legal, um Estado de Direito, então temos que cumprir aquilo que já é preconizado.